Muito bem, estamos de volta. No programa de hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. É um dos 8 remédios naturais, mas a gente quase não trata aqui no Vida e Saúde. Não sei se porque a Novo Tempo oferece uma programação voltada para esse assunto, mas aqui no Vida e Saúde também é um espaço para você refletir sobre isso. Você sabia que a oração é um forte aliado no desenvolvimento da fé? Mas eu te pergunto, o que é a fé afinal? Na Bíblia, nós encontramos uma definição, a definição de Hebreus 11:1, muito disseminada e que talvez você não tenha parado para refletir. Diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse texto é poderoso, sim. Agora, a fé é importante porque através dela é que a gente tem a confiança de que Deus está agindo em todas as coisas e cuidando de tudo, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Só que a fé, ela precisa ser desenvolvida. E um dos métodos que auxiliam nessa evolução é a oração. E é por isso que no programa de hoje, a especialista em neurociências, Daniela Pires, vai nos ajudar a identificar quais são os benefícios da oração no fortalecimento da fé. E antes de entender melhor sobre quais são esses benefícios, eu quero te dar aqui a oportunidade de compreender melhor sobre o poder da oração por você mesmo. Você vai buscar na Bíblia, na Palavra de Deus, o que significa ter esse acesso direto a Ele através da oração. Esse guia de estudos Deus Me Ouve, ele traz aqui uma perspectiva do conhecimento sobre o que é oração, mas aquilo que a Bíblia diz, quais são os aspectos envolvidos nessa comunicação direta, quando eu falo, quando Deus fala comigo, quando Ele responde, quando parece que Ele não responde, mas tem uma resposta ali para você e você talvez não esteja maduro para compreender e por aí vai. Porque a matemática da vida não é simples como 2 mais 2 são 4. A gente tem equações complicadas, não é mesmo? Perdas que a gente não consegue aceitar, que a gente não consegue explicar, mas Deus sabe. Então eu quero pedir para você ligar aqui agora e pedir esse seu guia de estudos que vai chegar aí para você pelos correios gratuitamente. Bora? Pega o telefone e liga agora para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai dizer eu quero o guia Deus Me Ouve. Se você prefere usar o WhatsApp, aproveita. Digita aí. Nosso contato é 12 98244 4449. Lembrando que vai chegar aí de graça pelos correios para você. Bom, e a gente quer ter a sua participação durante esse programa aqui hoje, então use o WhatsApp aqui do Vida e Saúde do programa para falar com a gente, contando a sua experiência de fé, a sua experiência de oração. Você pode digitar o nosso contato aí, agora, ou usar o nosso QR Code. Vamos ao contato? 12 98266 0004. QR Code também ao longo do programa vai aparecendo aqui e você pode acessar o nosso WhatsApp através desse código. Combinado? Estou esperando sua participação, hein? Doutora Daniela, bem-vinda ao Vida e Saúde. Prazer te receber aqui virtualmente e falando de um assunto tão importante para a saúde. Tudo bem? Tudo bem, Teru. Muito obrigada por estar aqui de volta com vocês. É a gente que fica feliz e a fé, ela promove muitas coisas na nossa vida, mas a gente não toma tempo para pensar sobre essas coisas. Medicina e fé, afinal, andam juntas de que maneira, Dani? Olha, não só andam, como devem estar juntas o tempo todo. Tem um pesquisador que hoje ele é referência no mundo, Teru, sobre esse tema, que é o Dr. Harold Koenig. Ele vem falando a importância disso estar unido e ele vem ensinando os médicos a como trabalhar a medicina e a religião, a fé, né, a oração com os seus pacientes, porque isso tem um impacto muito grande na saúde. Ela precisa estar unida. Tá, agora Dani, me explica o seguinte, o que é que acontece no cérebro quando a gente ora? Existem partes que são ativadas? A ciência tem pesquisado isso? Sim, a ciência tem pesquisado isso e imagens têm mostrado que o lobo frontal, o sistema límbico, que está ligado diretamente às emoções,
A longo prazo existe uma alteração. E também uma das alterações assim, muito interessante que se mostrou, Teru, foi que no lobo parental direito, que fica assim, logo acima da orelha, ele está envolvido na crença do poder divino. Olha que Uau! interessante. E é justamente uma parte que diminui o foco em nós mesmos e nos ajuda a enxergar o outro, a desejar o bem-estar do outro. Então, assim, de uma maneira geral, várias partes no cérebro são ativadas, mas o principal é que mostra um controle, não é nem um controle, um gerenciamento das emoções. Que bacana ouvir isso, porque a gente fez recentemente aqui no Vida e Saúde a Semana Sentimentos e a gente viu que muitas pessoas estão procurando ajuda nas questões emocionais. Quando a gente não tem essa questão emocional ordenada ou bem gerida, isso vai trazer problema para a gente. Então, olha, já percebeu que ter Deus e desenvolver a fé é importante nesse processo de busca por melhoria. Não é a única coisa, vamos deixar isso claro aqui, mas está agindo em você cientificamente. Que interessante. Agora, a gente vai entender aqui quais as diferenças que a fé faz no nosso bem-estar. Então, você já viu que ela atua no cérebro, agora a gente vai trazer aqui as diferenças que ela faz no bem-estar. E eu quero saber por quê, Dani? Ela aumenta a imunidade. Sim, estudos mostraram, pegaram pessoas de diversas idades por um longo tempo e foi mostrado que aumenta sim a imunidade. Por quê? Porque a fé, ela nos ajuda a ser mais otimistas diante da vida e isso faz com que diminui nível de inflamações no nosso corpo e melhorando assim a imunidade. Super interessante pensar nisso e a gente vai descobrir que a fé também diminui o índice de estresse e depressão. Olha que interessante, também uma queixa cada vez, infelizmente, né, cada vez mais frequente e com uma intensidade pior. Sim, Teru, diminui. E não só apenas diminui, percebeu-se também uma tendência da pessoa largar o suicídio quando ela tem fé. Uma tendência maior de abandonar o suicídio. Então, a fé, a religião. Mas aqui, Teru, eu quero trazer uma coisa. Esses estudos, eles mostraram que isso é em pessoas que elas têm uma religião ativa, que elas vão pelo menos uma vez na semana ali estão reunidas com essas pessoas em uma congregação e uma comunidade. Então, esses estudos estão mostrando em pessoas que são religiosamente ativas, que desenvolvem a fé, que desenvolvem a oração. Então, tem uma diminuição na depressão e na ansiedade, porque a fé, a oração, torna as pessoas mais positivas e traz um sentido para a vida. Interessante, porque se tem uma frequência aí mínima, significa que a gente também está desenvolvendo, ou pelo menos dá pistas, né, de que a gente também está desenvolvendo laços sociais, o que é extremamente importante também para combater o estresse, a depressão. Quando eu olho para o outro, quando eu me preocupo com o outro, eu tendo a esquecer as minhas dificuldades e penso em promover bem-estar para o outro, como a Daniela acabou de mencionar aqui. Vamos seguir em frente aqui com outro benefício da fé, gente? Ela auxilia a memória. Agora eu quero saber de que maneira, Dani? Olha, não tem assim ter um estudo falando assim, olha, a oração, a fé, ela turbina o cérebro. Não, o que mostra é o quê? Que como a fé e a oração, ela desenvolve uma saúde mental, então ela faz com que o seu cérebro funcione melhor. Agora, um interessante estudo, assim, que quando eu vi, eu fiquei assim, caramba, não acredito. Foi que pegou pessoas com Alzheimer e mostrou que essas pessoas que tinham uma religião, elas tinham uma perca mais lenta da memória em comparação com pessoas que não tinham nenhuma religião. Uau, isso é poderoso, hein? Porque essa doença é uma doença que é degenerativa, né? E ela pode ser muito agressiva em determinadas fases. Agora, essa daqui eu também gostei muito, porque a gente está precisando disso no mundo. A fé ajuda a regular o humor.
Ajuda, Teru, justamente por essa questão de termos um sentido para a nossa vida. Então, a fé, a oração, ela nos deixa mais otimistas, nos ajuda a enfrentar melhor os problemas, nos ajuda a ter esperança. É aquele provérbio, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Então, como cristãos, realmente, nós precisamos buscar esse sentido em Cristo para termos ali mais humor. Então, realmente melhora o humor. Os estudos mostram isso. O que a Daniela está falando aqui é bem importante, porque ela não disse em nenhum momento que a pessoa que desenvolve a religiosidade, ela não enfrenta perrengues na vida, problemas, dificuldades, circunstâncias difíceis, perdas, mas o humor dela não é norteado por tudo isso que acontece, porque a fé faz a gente ter esperança, essa esperança talvez seja a chave, porque nossa vida não é um platô, né? A gente não atinge um nível de felicidade, de plenitude e fica ali sempre, Daniela. Então, a gente vai ter altos e baixos ao longo dessa vida, por isso é tão importante a gente ter um porto seguro, que é essa fé. Sim, e foi justamente isso que os estudos... Pessoas que têm fé, elas enfrentam melhor os problemas. Elas vão ter problemas e elas enfrentam melhor os problemas, porque elas não têm apenas o apoio social, mas elas têm o apoio de um ser superior, que é Deus. Legal. Vamos ver mais um benefício da fé aqui? Ela ajuda a viver mais. A gente está falando de longevidade aqui? Longevidade mesmo, aumenta a sobrevida em 35%, foi o que mostrou os estudos. E nós temos Loma Linda para comprovar isso, né? Já fomos ali, os adventistas, como uma das pessoas que tem mais longevidade no mundo. Por quê? Porque são pessoas que elas procuram ter mais saúde. Os estudos mostraram que pessoas que têm fé, que oram, que são religiosas, elas diminuem o tabagismo, ou elimina o álcool, drogas, e elas buscam a ter mais saúde física mesmo. Mostrou uma relação, estudos mostraram a relação entre religião e alimentação. Olha que interessante, religiosidade e alimentação. E aí, a Dani falou de uma coisa interessante aqui, se diminui alguns fatores de risco para violência doméstica, como a bebida em excesso, a gente já está diminuindo, está contribuindo para essa longevidade aqui e também contribuindo para uma saúde social melhor. Então, olha que interessante. Além do mais, Deus deixou em sua palavra orientações com relação à saúde. Então, a pessoa que desenvolve a espiritualidade, que desenvolve a fé, a esperança, ela está preocupada em entender o que é que Deus tem para ela, o que é que Deus pensou para ela. E a Bíblia nos mostra lá em Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, Deus criando um mundo com todos os ingredientes necessários para uma vida plena do ser humano. É o trabalho, é a exposição ao sol, é o contato com os animais, é o convívio com outros seres, é uma alimentação mais saudável, é o descanso, tudo ali no primeiro capítulo de Gênesis. Ou seja, o manual do fabricante está na palavra de Deus e isso promove, sim, o nosso melhor meio de vida aqui nessa terra, mesmo depois do pecado. Chegou a interação, Dani, que eu quero dividir agora com todo mundo em casa. O Jonathan Silva está sempre com a gente, ele participa aqui e hoje está dizendo que quando estou estressado, aborrecido ou desanimado, oro e tudo passa. Eu sinto uma paz tremenda. A oração e a fé são essenciais na minha qualidade de vida. Obrigada por essa mensagem aqui, Jonathan. E tem gente, Dani, que está assistindo a gente e está pensando o seguinte: é fácil para Teru, é fácil para quem acompanha Novo Tempo, que tem já programas, né, e que tem aqui esse estímulo da busca da palavra de Deus, é fácil para vocês desenvolverem essa fé. E eu, que não conheço, ou que fui enganado, ou que passei por dificuldades, inclusive nesse buscar da fé, como é que eu faço para depositar a credibilidade na fé e desenvolver essa fé? Olha, Teru, é uma decisão mesmo, é a decisão de falar assim, de orar mesmo sem ter fé, de tirar um momento para Deus e falar assim: Senhor, eu não tenho fé suficiente em Ti. Se o Senhor realmente existe, coloque isso no meu coração.
coloca isso dentro do meu coração e eu vou abrir a Bíblia ali e vou começar a ler. E você vai falar com Deus mesmo, Senhor, eu não acredito. Mas se o Senhor realmente é esse Deus que todos falam, me ajude a encontrar paz ao abrir a tua palavra. Eu tive uma cliente, Teru, vou contar rapidinho o testemunho dela. Eu tive uma cliente que ela era ateia. E ela falava assim, Dani, eu não consigo orar. Eu não sei orar. E ela falava que o único momento que ela conseguia ainda pronunciar algumas palavras para Deus era no momento no chuveiro. Porque aí era como se ela estivesse conversando com ela mesma. Eu falei, não tem problema. Você vai começar assim. E eu dei uma dica para ela fazer uma caixinha, que chama Caixinha de Coisas para Deus Cuidar. E ali ela fazia pedidos de oração, mesmo sem ela conhecer esse Deus. Ela fazia esses pedidos, ela colocava e deixava, ela esquecia ali na caixinha, uma caixinha chamada Coisas para Deus Cuidar. Hoje já tem mais ou menos uns 3 anos que nós paramos a nossa mentoria e hoje ela é cristã. Simplesmente se posicionando e decidindo, mesmo sem fé, desenvolver esse relacionamento. Gente, é porque a Bíblia nos diz que Deus nos amou primeiro. Então, quando você pensa que está dando esse primeiro passo, na verdade, Deus já deu lá atrás, Ele está ansioso para falar com você, Ele está ansioso para receber essa confiança de você nele. Então, olha que legal você dar esse primeiro passo, entre aspas, para um Deus que está disposto e está de olho, querendo com todas as forças te abraçar, te cuidar e ser seu companheiro. A gente encontra aqui nesse guia de estudos Deus Me Ouve, mais uma vez, a gente encontra motivos para tentar buscar, para tentar resgatar essa comunicação que era direta lá no Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, eles se comunicavam pessoalmente, face a face. Depois do pecado isso mudou e a gente então perdeu esse privilégio, mas Deus nunca nos desampara. Logo depois do pecado Ele mostrou, explicou para Adão e Eva o plano da salvação e Ele não nos deixa sozinhos. A oração e a fé, vou mostrar aqui no capítulo 6 desse guia de estudos, podem ser parceiras, devem ser parceiras e podem nos ajudar a desenvolver a confiança em Deus, podem nos ajudar a ter a esperança como pano de fundo para todas as práticas da nossa vida. Então, eu vou te dar aqui mais uma vez a oportunidade de ligar para cá, pedir esse seu guia de estudos para você. Sabe aquele momento em que a casa toda está dormindo? Seus filhos já foram deitar, você pode fazer isso à noite ou de manhãzinha, bem cedinho, quando ainda está tudo escuro, quando o dia não começou com as suas obrigações. Você vai estudar isso aqui em oração e vai buscar na palavra de Deus o chão que você precisa para seguir em frente naquele dia. Ele vai ser com você. Pega o telefone, liga para cá agora e pede o seu guia, porque ele vai chegar aí para você gratuitamente pelos correios. Nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. É só dizer, olha, eu quero o guia de estudos que a Teru está oferecendo ali no Vida e Saúde, que a nossa equipe vai te atender. E tem também o WhatsApp, 12 98244 4449, para você mandar. Só digita aí, quero o guia de estudos. E a gente vai, escreve aí, Deus me ouve. E a gente vai dar continuidade para esse atendimento. Chegou a interação aqui na nossa tela, vamos ver quem está aí? Agora é o Sidney. Ele está dizendo o seguinte, fé e oração, mais que assuntos fantásticos. O Vida e Saúde de hoje me fez despertar ainda mais para o desenvolvimento da fé e a aplicação sincera da oração. Eu aprendo muito com a Novo Tempo, parabéns e muito obrigado, diz aqui o Sidney. Com carinho, que bom receber sua mensagem, obrigada Sidney. Daniela, eu sei que você é uma pessoa que tem ajudado muita gente a ter uma visão diferente sobre a mesma circunstância, a sair um pouquinho daquela cena e olhar a figura maior, a perceber o cuidado de Deus, a ser grato por tudo aquilo que a gente recebe de Deus, mesmo diante das dificuldades. Então, eu quero convidar o nosso telespectador aqui do Vida e Saúde para te acompanhar nas redes sociais, porque você tem bons conteúdos nas suas redes. Inclusive, eu estou sabendo que tem até um curso por lá, é isso? Isso, Teru. Nós estamos agora abrindo as turmas para um curso gratuito que chama Desafio Encontre o Seu Caminho. E ele vai trabalhar
Com certeza a espiritualidade também, porque é um equilíbrio, né, em todas as áreas da vida, para que a gente encontre esse caminho e a gente consiga viver uma vida mais plena aqui neste mundo. Gente, então olha, você não tem Instagram? Pede para o seu neto, pede para ele acessar e te inscrever nesse curso, porque eles são maravilhosos. A Daniela, ela vai te ajudar a entender a sua situação e vai te dar ferramentas para você agir diante dessa situação. Bora? @Daniela Pires Mentora, @Daniela Pires, tudo junto, Mentora, e você procura por ali o curso, então, porque já dá para você se inscrever e fazer parte gratuitamente. Aproveita. Dani, obrigada por hoje aqui com a gente mais uma vez, viu? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Teru, mais uma vez o convite. Delícia, muito bom falar sobre esse assunto aqui. Agora a gente segue falando agindo em prol de mais um dos 8 remédios naturais, que é o exercício físico. A gente vai fazer um intervalo para você colocar o seu tênis ou, de repente, só para você sentar no seu sofá. Sabe por quê? Porque Tânia Santos traz o treino aqui para você fazer no seu ritmo por aí. E ainda hoje tem pudim de banana da bancada do Vida e Saúde. Receita maravilhosa que eu te ensino já já.